Vocês conseguem me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir? Mandem no chat do WhatsApp se vocês estão conseguindo. Vocês conseguem me ouvir? Teste, teste, teste. Conseguem me ouvir? 1, 2, 3. Teste, teste. Pronto, conseguem me ouvir. Então, a comunicação da gente, eu vou falar com vocês por aqui e vocês podem falar no grupo, tá? Só bora esperar mais alguém entrar, que tinham pelo menos 5 na lista. Já que atrasou, né? É bom esperar todo mundo estar online. E aí eu vou mostrar os principais pontos do Analyzer para vocês. Então, eu estou tentando usar um microfone aqui, que é para deixar o som melhor. Só que eu não sei se ele está funcionando bem. Então, se vocês estão dizendo que ele tá ótimo. Então, tá tudo dando certo. Tem 3 pessoas. Esperar o Mohamed. Quem que faltou? Tem 2 Patrícias, é mesmo. Faltou uma das Patrícias. E só. Beleza, falta só o Mohamed e eu começo aqui com vocês. Espero não estar pronunciando o nome de ninguém errado. Ah, mesmo, faltou o João também, tá ótimo. Então, agora temos o João, temos todos então. 6 pessoas, ok, vou começar. Tá. Assim, vocês conseguem ver minha seta do mouse aqui? Onde eu estou mostrando?
Conseguem ver a seta do mouse? Falem no grupo do WhatsApp se vocês conseguem ou não. Estou esperando só isso para poder começar. Eu acho que eu estou com um delay. Ok, então vou começar aqui a apresentação, tá? Esse software é o Analyzer. Essa é uma versão ainda, é a 2.1. A gente tem a 2.2 já. Mas esse é o que eu tenho instalado aqui. Já que eu estou fazendo vários processamentos, eu decidi não atualizar antes de fazer essa demonstração para vocês, tá? Então, vou mostrar aqui o que é o que primeiro. Tá? Aqui do lado, nesse primary, vocês podem ver 21 dados. Não são 20, que eu apaguei um, lembrei. Esses 20 dados são 20 coletas, tá? 20 pessoas, 20 sujeitos no caso, que a gente coletou o dado de EG. Eu clicando 2 vezes, eu abro o dado de EG coletado aqui. Então, cada pastinha dessa é o dado de alguém que foi coletado, tá? E coletado com o equipamento da Brain Products e tal. Existe o passo a passo para você instalar no seu computador e conseguir ver isso aqui, tá bom? Mas eu vou pular essa parte porque eu só consegui configurar para mostrar essa janela. Então, não estou mostrando o meu computador, só estou mostrando o Analyzer aqui. E como é a primeira vez, eu acho que eu iria me enrolar bastante. Então é melhor fazer o que é certo, o que é mais garantido primeiro, tá? Então vamos lá, isso aqui é o dado de uma coleta de um sujeito. Aqui na janela está mostrando todos esses eletrodos. Cada linha representa esse eletrodo aqui, e essa segunda linha representa esse aqui e tal, e está na ordem e na sequência, tá? Aqui são 10 segundos. Eu posso clicar para o lado e avançar para mais 10 segundos. E clicar para o lado novamente e avançar para mais 10 segundos. E ir por aí. Esse dado são mais ou menos 9 horas e 30 minutos de coleta. Então a gente tem muita coisa. Tem momentos em que o sujeito está, como vocês podem ver, com muito ruído. E esse ruído vem do EMG, ou seja, ele estava se movendo nesse momento. Isso é muito fácil de perceber, tá? Vou avançar mais um pouquinho. Quando está muito assim, isso quer dizer que ele está se movendo, tá? Isso aqui é um dado dele acordado. Quando vocês têm mais uma praticazinha maior com o EEG, vocês conseguem reconhecer que ele está acordado aqui só de bater o olho, tá? E eu vou pular aqui para frente. Vocês podem ver o mouse aqui, está bem depois de umas 3 horas, 4 horas da coleta, que aqui é ele dormindo. Eu sei que ele está dormindo por conta do horário, sabe? E batendo o olho aqui no sinal, vocês veem que está menos ativo. Se eu voltar aqui, vocês veem que tem os picos mais, entendeu? E se eu voltar aqui para depois, você vê que os picos são menores. Então está com uma frequência menor. Inclusive isso aqui é um movimento de olho. Deixa eu tentar vir aqui mais para o meio. Vocês veem ó, que tem menos pico com relação lá com o começo. O dado está mais uniforme. Então isso indicaria que ele está dormindo, tá? Então voltando aqui para o começo, aqui não, que aqui é dado de ruído, de movimento. Deixa eu ver aqui um momento legal para vocês poderem comparar novamente. Tá aqui. Vocês viram, tem vários picos. Isso aqui é o sinal do EEG mesmo, que de quando a pessoa está acordada. E quando eu venho aqui para o meio, esses picos meio que desaparecem. Aqui apareceu um pouquinho, mas depois desaparece, entendeu? Então aqui a gente pode concluir que ele provavelmente está dormindo, está em uma fase N1, N2, algo do tipo. Mas o objetivo daqui não é mostrar fisiologia de sono. O objetivo aqui é mostrar o software. Então eu estou fazendo essas comparações para vocês verem como o software funciona. Beleza? Então tá, eu estou mostrando o dado de um sujeito, de uma noite de sono. Aqui eu estou mostrando na janela 10 segundos. E aqui cada linha dessa representa um eletrodo, tá? Aqui embaixo vocês podem ver que tem um pico bem maior. Deixa eu ver se eu consigo selecionar isso aqui. Pronto. Isso é batimento cardíaco. A gente estava com, nessa coleta, a gente estava com ECG também e capturou o batimento cardíaco. Isso é muito útil para depois você tirar do seu sinal
componente de movimento cardíaco. Como assim? Apesar de você... Aqui está claro que isso aqui é movimento cardíaco, quer dizer, batimento cardíaco. No seu eletrodo que está longe do coração do sujeito, ainda pode estar captando um componente. Isso é tipo atividade, você está captando atividade elétrica, a atividade elétrica vai fundo, e quanto mais distante, menor. Mas só que mesmo estando distante, isso pode estar dentro do seu sinal. Mesmo estando na cabeça da pessoa, você pode estar captando esse ECG com intensidade muito baixa em um eletrodo cortical. E aí a gente tem esse sinal para saber mais ou menos o momento desse ECG e, através de matemática, conseguir anular. Vocês podem ver aqui, nesse FT, que bem no momento em que tem um batimento, aqui tem um sinalzinho, uma oscilaçãozinha. Então isso pode indicar que essa oscilaçãozinha você está pegando um componente, uma parte do ECG. Aqui também, vocês podem ver que tem alguns picos aqui em alguns. Então a gente capta isso aqui para, com operações matemáticas que eu vou mostrar ainda hoje, conseguir anular isso, tá? Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem no grupo do WhatsApp, eu estou olhando ele. Eu não estou vendo as mensagens no YouTube, tá? E vai ter um delay, que é o delay do YouTube, e aí eu vejo depois. E aí depois de uns 20 segundos eu respondo dúvida, esse tipo de coisa, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Aqui eu tenho o sinal, a amplitude desse sinal eu que defino por escala, né? Aqui a escala tá, esse tamanho aqui representa 50 microvolts. Mas eu posso alterar isso. Posso fazer com que esse tamanho aqui seja 20 e ir aumentando, entendeu? Aí só que você começa a perder dado fazendo isso. Você começa a não conseguir ver o que está acontecendo. Então a gente deixa um tamanho que a gente considere ideal para conseguir fazer essa comparação, tá? Ao mesmo tempo eu disse a vocês que aqui é 10 segundos. Eu também consigo alterar para, vamos chutar aqui, 50 segundos. Ou seja, cada retângulozinho desse aqui fica sendo 1 segundo de dado. Dependendo da sua necessidade, pode ser interessante fazer isso. Ou não, dependendo do que você deseja. Você pode deixar também 1 segundo, por exemplo. Mas o padrão mesmo é 10 segundos. Beleza? Ok. Então eu estou aqui no sujeito 1. Eu posso vir aqui, abrir, clicar 2 vezes. E abrir o sujeito 3. E aí é um dado similar, só que de uma pessoa diferente, captado em um momento diferente. Tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Como vocês conseguem ver, está tendo alguma coisa estranha aqui, não é? Em um momento dado está aumentando e depois está diminuindo. Aí aumenta, diminui e tal. E os dados estão até se cruzando, o que às vezes não é interessante porque você não sabe qual eletrodo você vai estar olhando ali, né? Mas o que é isso? O que pode ser esse tipo de coisa? Isso aqui é clássico movimento de olho. A pessoa está movendo o olho para um lado, e aí esses eletrodos aqui, ó, FP1, FP2, F7, F8, são eletrodos frontais. Então está pegando sinal desse movimento de olho e aí está se cruzando. Eu perdi esse dado por conta disso? Não. Isso pode ser facilmente removido com algumas técnicas de processamento avançadas, porém fáceis de usar no Analyzer. Aqui eu acho que é ruído. Deixa eu ver, eu queria pegar um momento de piscada. Isso aqui é piscada, né? Mas eu queria pegar um que tivesse várias piscadas, para vocês terem uma facilidade maior de ver o que é a piscada. Esse sinal aqui esse momento do sinal tá péssimo, tá? Isso deve ser a pessoa fazendo teste, ajustando o sinal, ajustando o EG. E aí, tipo, esses momentos aqui, deixa eu voltar mais um, tá. Esse momento aqui a gente exclui do sinal, porque isso aqui a gente não está conseguindo ver nada. Aí tem como excluir fácil. Isso aqui também seria excluído facilmente. Isso aqui, você pode ver, é MG1, MG2, MG3, a pessoa se moveu muito. E isso influenciou todos os canais, e aí você está vendo algo aqui que não é atividade cortical, é atividade muscular. E você não pode tratar isso como atividade cortical, então você simplesmente exclui. Excluir é muito fácil. Já eu mostro para vocês, tá?
Aqui eu estou avançando, avançando. Não consegui achar o momento de muitas piscadas. Estou avançando bem rápido aqui para ver se tem mesmo, mas pelo visto não. Aqui pode ser uma piscada ou um movimento de olho, eu acho que é um movimento de olho. Tá? Isso eu estou falando porque é o que eu vou mostrar hoje, é o pré-processamento de dados. Então, três coisas que são importantes no pré-processamento. A primeira é tirar ruído espectral. A segunda, movimento de olho. A terceira, piscada. E, quer dizer, são quatro coisas, né? A quarta é movimento muscular, que é o que eu vou mostrar aqui, que é facílimo de fazer. Tá? Então, sem mais enrolação, vou voltar aqui, sujeito 1. Esse é o dado que está aberto aqui. Eu já tenho todo um processamento feito. A Patrícia perguntou aqui qual é a taxa de amostragem. 100 Hz, Patrícia. Cada 1 segundo aqui são 100 pontos. Tá? E é possível diminuir essa taxa de amostragem também. Então, voltando aqui, vindo aqui em transformações, aqui em cima, essa é a aba que a gente mais usa, tá certo? Então, eu tenho esse dado aqui. Deixa eu voltar para o início primeiro. Beleza. Eu tenho esse dado, ele não está filtrado, então eu vou aplicar aqui. Opa. Só vou sair aqui 1 segundo, que é para pegar um caderno para eu apoiar o meu mouse, mas é 1 segundo só. Já voltei, para evitar ficar ficando errado, tá? Pronto, agora tá melhor. E esse dado aqui, eu vou mostrar só esse negócio gigante, que é todo o processamento que eu fiz nele. Cada engrenagemzinha é alguma coisa que eu fiz nesse dado, tá? Só que aqui eu não estou mostrando isso. Aqui eu estou mostrando o dado cru, porque eu cliquei para abrir o dado cru. Se eu quiser, eu mostro só o dado depois de todo o processamento, que é algo completamente diferente, tá? Que eu transformei em outra escala e tal. Mas não é isso que eu estou querendo mostrar aqui. Então, eu vou fazer eu mesmo o processamento desse dado aqui passo a passo para vocês, tá? Então, vindo aqui, ó, Transformation, Data Filtering e a primeira opção de filtro. Isso aqui é só o filtro que todo mundo que trabalhou com eletrofisiologia já viu em sala de aula, só que vocês viram de alguma forma bem antididática, para vocês conseguirem entender a fundo o que é o filtro. E aqui é tudo facilitado. Então eu basicamente escolho qual é a frequência base que eu quero cortar. Eu vou escrever aqui 0.5 só para botar algo diferente do que já tem. E aqui eu vou colocar 30. Então o que é que eu estou fazendo nesse filtro? Frequências abaixo de 0.5 Hz estão sendo atenuadas e frequências acima de 30 Hz estão sendo atenuadas também. E eu estou cortando o filtro, o valor de 60 Hz também, com um filtro NOTS, porque esse é o valor de frequência da nossa corrente elétrica, e isso facilmente afeta o nosso sinal. Então vocês podem ver, eu defini essa frequência, defini a outra frequência, defini para tirar os 60 Hz. Aqui ele seleciona todos os eletrodos, já está tudo selecionado, não precisa fazer nada. Ele já sugere ordem 2, para quem sabe o que é. É basicamente a qualidade do seu filtro. E vocês viram, eu cliquei em 3 coisas aqui, vou apertar OK, e ele filtrou o dado. Então foi só isso. O dado já está filtrado. Então aqui eu tenho o dado cru, vou clicar 2 vezes, e aqui eu tenho o dado filtrado. Só que essa filtragem aqui eu só estou tirando o ruído digamos assim, frequencial. Acho que essa palavra nem existe, mas vou chamar de frequencial.
Beleza. Eu quero comparar o antes e o depois. Como é que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui, segurar e jogar aqui em cima. Vocês vão ver que vai aparecer em vermelho o dado anterior. Soltei. Pronto. Vocês podem ver que teve uma alteração em todo o dado. Em vermelho é o que saiu, em preto é o que ficou, tá? E às vezes só mudou tipo a altura, por exemplo, aonde estava ligado. Mas isso é o que a gente quer. Então vou clicar aqui em Clear Overlays e ele vai apagar isso, beleza? Então vou fechar aqui, eu não preciso mais ver esse dado, vou ver só o dado filtrado agora. Tá. Vocês lembram que eu disse que tem alguns momentos em que eu queria excluir? Tá? Então, por exemplo, esses aqui. Para excluir isso é muito fácil. O dado aberto aqui, eu venho em How Data Inspection. A Patrícia está perguntando por que pegar entre 0.5 e 30 Hz. Porque eu quis. A verdade, foi para dar um exemplo só. Mas esse valor seria usado, por exemplo, para mostrar frequências, digamos assim, as que são mais usadas no EG, que vai de 0, que é alfa, beta, gama, delta, delta, e a gente tira acho que é o teta, ou é o gama, digamos assim. Exatamente, para pegar só as baixas frequências. Mas isso é algo que eu defini agora enquanto eu falava, entendeu? Então não é algo que anotem esses valores, vocês vão definir quando vocês forem fazer alguma coisa para vocês, tá? Então tá, voltando aqui para remover esse ruído, esse momento ruim. Com o dado aberto, eu clico aqui em How Data Inspection. Eu posso vir em semi-automático, automático ou manual. Eu vou colocar aqui o semi-automático, só para demonstração mesmo. Qual a diferença? O manual eu tenho que escolher todos os momentos que ele vai tirar. O semi-automático ele sugere alguns. O lado ruim é que ele vai sugerir alguns que eu não quero excluir. E aí eu vou ter que definir eu vou ter que tirar manualmente esses que ele está definindo. E o lado bom é que ele vai definir vários que eu quero excluir também. Aí pode ser bom, pode ser ruim. Dependendo do que for ótimo para o trabalho, entendeu? Se eu estou vendo que ele está me dando mais trabalho para eu excluir momentos bons que ele está querendo cortar, então é bom eu fazer o manual. Mas se eu ver que ele está sugerindo só os momentos realmente ruins, então eu mantenho o semi-automático, tá? Então eu estou aplicando. Vamos aguardar um pouquinho, o dado está muito grande. Na verdade eu vou fazer outra coisa aqui. Não vou usar esse dado. Eu vou vir aqui. Eu já tenho um dado que ele está segmentado. Como assim segmentado? Ele está bem menor, ele está em minutos. E aí fica mais fácil para eu fazer esse tipo de alteração. Tá? Vou até excluir esse filtros aqui. Mas esse dado também está só o filtro aplicado nele. Vocês podem ver aqui que é o filtro, alguma coisa. Então eu vou fazer edição em cima desse dado aqui. Eu não vou perder esse dado. Por quê? Porque tudo que eu já fiz nele está aqui embaixo, entendeu? Se eu for fazer qualquer coisa nova, ele vai criar um novo caminho. Uma nova edição. Então, por exemplo, aqui, esse dado aqui não está influenciando no que eu já editei. Isso aqui é como se fosse uma coisa nova, tá? Então, isso é uma vantagem do Analyzer. Então, beleza. Logo aqui no começo, ele já está selecionando esse momento como ruim. Esse eletrodo está subindo muito e descendo muito. E alguns outros também. Então, tipo, eu posso eu mesmo selecionar, entendeu? Que esse momento é ruim. Mas só que ele já me sugeriu, então já estava aqui definido. Eu preciso selecionar vários? Não. Quando eu seleciono só um desses aqui, eu vou apagar todos. Mas quando eu seleciono só um desses aqui, ele corta essa faixa de todos os eletrodos. Então só preciso ter um selecionado, mesmo que seja um bom. Porque se ele está selecionado ao mesmo tempo do ruim, ele vai cortar esse ruim. E se só tiver um ruim, também eu posso excluir ele.
Porque se ele está ruim só para esse momento, ele está estragando esse momento na comparação com todos. Tá? Então vou avançar aqui para ver outro momento. Vou pôr aqui um pouquinho mais para frente para centralizar. Opa, desculpa. Tá. Aqui, isso aqui é uma mistura de movimento de olho com piscada. Isso não é legal. Então vou selecionar tudo isso aqui para excluir. Nada eu vou vir até aqui, porque movimento de olho, isso aqui é só movimento de olho, então é fácil de tirar. Tá? Então vou avançar, avançar. E isso aqui é arbitrário, eu que defino o que é que eu vou tirar e o que é que eu não vou tirar. Aqui tá tendo esse eletrodo aqui mexendo muito. Só que o que acontece? Esse eletrodo é um eletrodo que fica no olho. E isso não está nos outros eletrodos. Nos eletrodos corticais, que é onde eu estou com o dado. Então, se eu selecionasse aqui, eu ia estar tirando esse momento de eletrodos bons, que não estão sendo afetados por esse ruído. Então, só vou excluir. Sim, antes que me perguntem, como você seleciona? O momento é só eu clicar, clico no arrasto e solto o clique. E aí está selecionado. Para eu excluir, eu seguro no Shift e clico aqui. Então, seleciono o momento só clicando, arrastando e soltando o clique. E excluo segurando o Shift e clicando. Se você não sabe disso, você vai sofrer fazendo essa análise, beleza? Aqui embaixo vocês podem ver que tem algumas palavras. Isso aqui são os marcadores. Eles são colocados por alguns motivos diferentes. Eles podem ser colocados para dizer que a pessoa fez alguma coisa naquele momento. Por exemplo, a pessoa falou, a pessoa se mexeu, e isso vai gerar um ruído e você vai saber que isso é a pessoa falando ou se mexendo. Então ele é útil para você excluir dados, para você saber quando isso aconteceu. Eu posso também marcar momentos em uma tarefa. Por exemplo, eu peço para a pessoa abrir o olho. Eu coloco aqui olhos abertos. Tá? Depois eu peço para a pessoa fechar o olho. Eu marco aqui olhos fechados. Isso pode ser marcado tanto no momento na coleta, com o botão que vai ficar aqui em cima, você clica e escreve, quanto depois usando uma ferramenta aqui de editar marcadores, que é essa aqui. E aí é muito fácil de fazer isso, de editar esses marcadores, tá? Então eles são úteis para o seu processamento de dados, depois ou durante dele, quando estiver acontecendo, tá? Então nesse dado aqui era uma tarefa de olhos abertos e olhos fechados. E vocês podem ver vários momentos a gente está marcando olho aberto, olho fechado, olho aberto, olho fechado, tarará. Aí tem uma coisa, eu estou fazendo agora o Raw Date Inspection. Eu estou escolhendo momentos para deletar desse dado, tá? Se eu escolher esse momento em que tem esse marcador, eu vou deletar esse marcador para a posteridade. Isso não é bom, porque eu estou perdendo eu vou perder esse marcador e se eu quiser usar ele depois, eu vou ficar sem ele. E aí, por exemplo, se eu usar ele para segmentar o meu dado, eu vou estar com um dado menor. Eu vou estar com ou até maior, né? Dependendo de como tiver marcado isso aí. Sei lá, aqui eu tenho, sei lá, um marcador de olho aberto, um marcador de olho fechado, um marcador de olho aberto, um marcador de olho fechado. Se eu pedir para ele segmentar dos momentos de olho aberto até os momentos de olho fechado, então ele vai pegar essa janela aqui de uns 20 segundos. Depois ele não vai pegar essa aqui e vai pegar essa outra janela de olho aberto até olho fechado. Só que o que acontece se eu excluir esse olho fechado aqui? Ele vai pegar essa janela de olho aberto até essa janela de olho fechado, porque ele não vai encontrar o marcador daqui. Então cuidado para usando o Raw Date Inspection não excluir marcadores, tá? Então vou avançando aqui, ver se tem mais algum momento que eu quero excluir. Não tem. Então vou só clicar em OK e eu excluí os momentos ruins do meu dado. Vocês podem ver que isso aqui está marcado. Isso aqui está marcado também para ser excluído. E o resto está OK. Tá, próximo passo. Eu vou até usar a colinha que eu tenho aqui em cima. O próximo passo é análise de componentes independentes. Que é só clicar aqui em iniciar. E
eu vou definir quais eletrodos eu quero aplicar essa análise. Esses são os eletrodos. E aqui eu vou marcar todo ele, mas tem como fazer algumas configurações legais, tipo definir intervalos de começo e de fim. Vou deixar assim definido, que isso está definido no dado mesmo. Essa parte aqui eu não mexo, isso é para quem estudar esse tipo de coisa. Então no momento deixo essas configurações padrões, são satisfatórias para mim. Beleza, aqui começa o análise de componentes independentes. O que ele está fazendo aqui? Ele está dividindo o dado em componentes. Seria como, por exemplo, se eu tivesse uma ópera com ao redor da ópera 20 microfones. Cada microfone representa um eletrodo e a ópera representa o cérebro, e e o som dentro dessa ópera seria a atividade elétrica. Aí o que essa técnica faz? Essa técnica eu tento separar qual som está mais próximo de cada microfone e deixar aquele som só naquele microfone. Então, assim, se tiver um microfone em que esteja perto de alguém que não esteja cantando, por exemplo, mas sim só fazendo comentário, e eu quero excluir esse comentário do sinal geral, eu consigo excluir aquele microfone após essa análise. E aí eu deixo só os microfones que estão próximos de pessoas que estão cantando, e depois eu faço o inverso do ICA e deixo só as pessoas cantando. E tiro aqueles comentários dos microfones próximos a ele que também captaram um pedacinho do som daquela pessoa falando. Então o mesmo vale para EG. Se eu tenho um EG perto do olho e esse EG está capturando o movimento de olho, esse movimento de olho vai estar em todos os eletrodos. Então eu excluindo esse EG que pegou principalmente essa atividade de movimento de olho, eu excluo o movimento de olho de todos os outros, tá? Então primeiro eu aplico o ICA e depois é o inverse ICA. E aí é aqui que eu excluo os microfones que estão ruins. Deixa eu ir mais pra frente aqui um pouquinho. Deixa eu aumentar. Tá. Vocês estão vendo que esses três aqui estão com pico? Então, esse pico é de atividade, é o coração batendo. Ou seja, esses três eletrodos aqui, digamos, esses três componentes de eletrodos, eles isolaram o batimento cardíaco de todos os outros sinais. Isso é muito bom para mim, porque eu posso excluir o batimento cardíaco do meu EG só clicando aqui. Clico duas vezes e ele apaga. Então, com isso eu estou tirando do meu EG o batimento cardíaco, tá? Vocês estão vendo que esse eletrodo aqui está com essa descida? Isso é a cara de movimento de olho. Então vou clicar aqui para ver o que está acontecendo, tá? Isso aqui é mostrando onde está essa atividade. Está próximo de um olho. Deixa eu ver se isso acontece nos outros. Acontece nos outros. Então eu posso tentar deduzir que isso é movimento de olho. Só que o que acontece? Para esse caso ficou ruim. Isso aqui, embora está perto de um olho, normalmente o movimento de olho aparece perto dos dois. De um lado aparece azul e do outro lado aparece vermelho. Então não tenho certeza se esse componente é movimento de olho, o F29. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar olhar aqui o meu dado, como ficaria, excluindo só aqueles componentes lá. E agora eu vou tentar excluir ele, clicando duas vezes do meu dado. E nada acontece. Então vou permitir ele de novo, vou excluir de novo. Tipo, a gente tá vendo que aqui tá mexendo um pouquinho, mas não tá mexendo tanto. Então excluir esse eletrodo não vai acrescentar nada no meu sinal. Mas
esses três aqui já estão excluídos desse sinal. Eu vou tentar acrescentar esses três de volta. Vocês podem ver que eles eram puramente batimento cardíaco. O batimento cardíaco voltou a aparecer quando eu liberei eles novamente. Então, e com isso eu posso anular eles com facilidade. Assim, a Patrícia perguntou se eu fiz o downsampling. Não fiz ainda. Tá? Então vou voltar aqui para os componentes. Vou diminuir. E vou procurar agora o que para mim parece mais movimento de olho. Eu estou olhando aqui só por essa figura. Opa. Esse F11. F11 está com muita cara de piscada. Então deixa eu avançar aqui. Olha, isso aqui é componente de piscada. E com essa atividade mais perto dos olhos, você pode ter certeza que é. Então eu vou clicar duas vezes para excluir. Eu vou até voltar aqui em Correction. Ele está excluído, eu vou permitir ele novamente. Olha, tá vendo? Piscada apareceu no meu sinal. Se eu clicar aqui para anular, ela desaparece. Então foi isso mesmo. Tinha que ser anulado isso. E agora eu vou ver se eu acho o movimento de olho em si. Isso aqui está com cara um pouquinho parecido, esse F26. Deixa eu ver aqui. Olha, pronto, achei. Movimento de olho. Como é que é isso? Os olhos estão indo de um lado para o outro. E o lado que eles estão indo fica vermelho. E o lado que eles estão vindo fica azul. Por que isso acontece? A gente pode discutir os motivos, mas eu não sou muito bom nisso. Mas isso é meio que clássico na literatura. De um lado ficar vermelho e o outro ficar azul. E a gente ter essas subidas e descidas. Então isso para mim tá com essas duas evidências, para mim claramente que é movimento de olho. Vou clicar duas vezes para anular. E vou ainda voltar aqui no sinal para dar uma olhadinha e ver se eu consigo ver ele no sinal. Estou permitindo voltar. Aqui deu uma descidinha, mas esse aqui é o olho mesmo. Deixa eu aumentar um pouco. Então, eu não estou conseguindo ver muito bem no meu sinal, mas eu sei que ele está afetando. E mesmo que eu não consiga ver visualmente, isso pode afetar num FFT, alguma coisa do tipo lá pra frente. Então eu mantenho isso anulado. Tá? Estou voltando aqui para os componentes. Vou reduzir novamente. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa. Mas a meu ver eu já achei tudo que eu tenho que achar. A Patrícia perguntou, o F vai até 29, se isso quer dizer que a gente tem 29 eletrodos no F frontal. Então, esse F aqui não é o marcador do eletrodo, isso aqui é mais do componente. Então isso aqui não é o nome dos eletrodos, isso é componente F0, componente F1. Então isso aqui não tem a ver com a posição mesmo, isso tem a ver com o ICA. Beleza? Tanto que eu vou transformar... Deixa eu ver, TC11, eu não sei se eu já deletei, já. Tanto que eu vou voltar aqui para o Correction. O Correction aqui mostra realmente o nome dos eletrodos. Então isso aqui são os eletrodos que cada nome desse representa uma posição. E aqui são os componentes do ICA. Cada nome desse representa um componente, não tem nada a ver com a posição que ele está. Tá bom? Então, excluído... Sim, eu ainda posso olhar aqui o que foi excluído de dado. Ó, foi excluído componente de batimento cardíaco, foi excluído movimento de olho, foi excluído piscada. É exatamente o que eu quero excluir. E vocês podem ver que foi excluído E1 e E2. Ou seja, componente de movimento de olho também, que é o que eu queria. Então, para mim esse ICA ficou muito bom. Tá? Então lembrando que aqui eu selecionei para ver só o que foi excluído do dado. Tá bom? Então vou apertar Finish. E com isso eu termino a análise do ICA. Tá bom? Deixa eu ver. Já que a Patrícia falou de downsampling, eu vou mostrar como é que é. É muito difícil downsampling, gente. Fazer no Analyzer é muito difícil. Com esse dado selecionado, eu venho aqui, Change Sampling Rate, clico.
defino aqui qual é o novo sampling rate que eu quero. Vou colocar aqui 256. Por que 256? Porque é um múltiplo de 2 e pode facilitar a minha vida se eu quiser fazer um FFT mais pra frente, tá? Então clico aqui, OK, e mudei a taxa de amostragem. É só isso. Então aqui, ó, ICA, eu tenho uma taxa de amostragem, Change Sampling Rate, eu tenho outra. Não dá para notar muita diferença, porque as duas são muito grandes, tá? Eu vou fazer um aqui só para vocês conseguirem notar a diferença, depois eu deleto ela. Vou mudar de 1000 para 10, ou seja, eu vou ter 10 pontos por segundo. Eu vou perder muito dado com isso. Então eu vou mostrar aqui para vocês como ficaria. Tá. Eu perdi muito dado com isso. Não dá para ver picos pequenos. E dá para ver mais o que é ruído e o que não é ruído, basicamente. O ponto positivo seria que meu dado ficaria 100 vezes menor, o tamanho que ele dele no meu computador, mas eu perdi o que eu queria ver. Então não vou fazer isso. Vou voltar aqui para o meu dado mesmo, que isso aqui, esses dados pequenininhos são o que eu queria ver, tá bom? Deixa eu ver aqui mais o que eu posso fazer. Não, isso é... Esses aqui que eu fiz no meu, isso aqui é mais mexendo em canal, então não adianta muito mostrar, tá bom? Um negócio legal. Esse dado aqui foi coletado com a referência em FCZ. Todos esses eletrodos estão referenciados em FCZ. Mas se eu quiser mudar a minha referência, se eu quisesse que a minha referência, por exemplo, fosse uma média de todos os eletrodos. Estou chutando aqui porque eu fiz isso recentemente. Então eu posso fazer isso também. Deixa eu lembrar onde é que eu faço. Channel Processing, New Reference. Tá. Aqui, teoricamente, mostra todos os meus canais. E aqui é os canais em que eu quero alterar que eu quero definir a nova referência. Aqui eu estou selecionando só os canais corticais. Vou avançar. Ah não, peraí. Tá. Aqui são os canais em que eu quero usar para criar a nova referência. Então eu quero usar todos esses canais. Ao invés de um canal, eu estou criando todos esses. Quer dizer, eu estou usando todos esses. Como assim? Eu estou fazendo uma média deles. Se eu tivesse colocado só o C3, a nova referência seria C3. Mas como eu estou colocando vários, ele faz a média. Se eu tivesse colocado O1 e O2, seria, sei lá, O2 menos O1, ou 1 mais o outro dividido por 2. Tá? Então eu avanço aqui e estou aplicando isso a todos esses canais. Então esse canal aqui, em vez de ser CZ menos FCZ, que é a referência anterior, vai ser CZ menos a média de todos os eletrodos corticais. Tá? Esse aqui é CG1. Antes era SG1 menos FCZ. Agora vai ser SG1 menos a média de todos os canais corticais. Esses canais aqui vão se manter iguais, ou seja, eles vão se manter como menos FCZ. Tá? Eu vou avançar. Isso aqui eu seleciono o nome que vai aparecer no novo canal, ou seja, ao invés de FP1 vai ser FP1 Average, que é média. E o canal que era a referência anterior, FCZ, vocês podem ver que ele não está aparecendo aqui. Vou fazer ele voltar a aparecer, tá bom? E concluir. Então, cadê? Aqui todos os canais virou FP1, menos Average, FP2, tarará. Cadê o FPZ? Não estou achando o FPZ, então eu enganei vocês. Ele não está aparecendo mais aqui. Ah, não. FCZ, desculpa. FPZ está ali, mas FCZ não. Então eu não sei porque ele não está aparecendo. Mas depois eu descubro. Tá? Isso é detalhe, não é isso que eu queria mostrar. Então aqui eu estou alterando a referência de todos esses canais se eu quiser comparar com o anterior. Não alterou muita coisa nesses aqui de cima, mas alterou bastante nesses aqui de baixo. Nesse que não foi aplicado. Ah, sim, na verdade eu não estou conseguindo mostrar isso para vocês, a diferença nesse caso. Por quê? Porque o nome desse canal aqui é FP1 menos Average.
o nome do canal aqui é FP1. Então quando eu arrasto, ele não sabe que é o mesmo canal, porque o nome deles estão diferentes. Então ele não está mostrando. Só que esses aqui, M1, M2, E1, E2, é o mesmo nome. E aí ele consegue mostrar. Porque ele consegue fazer a comparação. E já que não mudou nada, ele só deixa a linha vermelha, que bota uma linha por cima da outra. Tá? Então não estou conseguindo mostrar para vocês a diferença. A não ser que eu colocasse um nome diferente, um nome igual. Tá. Vou botar aqui, nova referência. A Patrícia perguntou por que a maioria das pessoas pega o FCZ como referência. Ele fica bem no meio da cabeça, bem em cima. No caso você falou FZ, mas é o FCZ que eu estou usando aqui. Ele é mais... Um dos motivos dele é porque ele não pega tanto ruído muscular. Como assim? Já que ele fica bem lá em cima, bem no meio, não tem tanto músculo perto. E aí você não vai ter tanto ruído que destruiria o seu dado. Mas a referência é facilmente modificada por softwares. Por exemplo, aqui eu mudei facilmente a referência. Então é um local fácil, é um local que é mais difícil de você perder o seu dado coletado e ao mesmo tempo você consegue alterar para outros. Então é um local mais seguro, digamos assim. Se por exemplo a gente tem os mastoides, que é M1 e M2, é atrás da orelha, ele facilmente descola. Então eu poderia perder o sinal coletado porque a referência está solta. Mas como se FCZ descolar, está tudo descolado. E aí você estaria perdendo tudo mesmo. Então o FCZ é um mais seguro para isso. Pode ter outros motivos, pode ser só uma praxe mesmo, mas no geral é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Eu vou mostrar aqui como fazer o FFT. Tá bom? FFT, isso aqui não tá bonito porque a escala tá baixa, mas eu vou botar aqui na escala certa. Isso aqui é o FFT. Isso aqui é a média do FFT, é melhor de ver. Eu vou fazer o passo a passo para chegar até aqui, tá? Eu podia só arrastar daqui para cá, que é algo muito bom desse software, que você não precisa reconfigurar as coisas que você fez em um sujeito. Isso aqui é porque eu tinha um canal diferente. E aí eu já consigo ver tudo, tá? Mas eu vou mostrar aqui o passo a passo mesmo. Então eu vou deletar. Tá, a primeira coisa que eu tenho que fazer seria segmentar esse dado para eu poder aplicar em cada momento. Sei lá, nesse momento aqui eu aplicava o FFT, nesse momento aqui eu aplicava, nesse aqui eu aplicava e depois eu fazia a média de tudo. Como eu segmento, é aqui em Segmentation, seleciono aqui dividir os dados em segmentos de tamanho igual. Isso aqui é para facilitar o processamento, mas você pode dar uma olhadinha ver qual seria mais interessante. Isso aqui é o tamanho que eu quero que ele divida, ou seja, aqui digamos tem 3 minutos, ele vai dividir em blocos de 4,096 segundos. E isso aqui é overlap, ou seja, cada bloco vai pegar um momento do bloco do próximo e um momento do bloco anterior. E aqui tá, skip bad intervals. Esses momentos aqui são intervalos ruins. Ele vai cortar isso do seu dado. Ele não vai pegar esse dado. Embora ele esteja aparecendo aqui, se isso aqui tiver selecionado, ele não vai pegar esse momento. E aí isso não vai estragar o seu FFT. Então eu quero criar um dataset diferente para cada novo segmento. Não, pelo amor de Deus. Se eu criasse, ia aparecer aqui umas 50 ferramentazinhas dessas aqui. E eu não quero, eu quero que tudo fique salvo no mesmo. Eu vou criar só de sacanagem, pra vocês verem como seria ruim. Até travou o meu computador. Tá, coisa boa, ele não abriu todas de uma vez. Mas vou abrir aqui todas.
Olha só, foram 105. Que divertido. Não quero isso, não quero essa bagunça de dados. Então, vou voltar aqui, selecionar não e finish. E aí ele criou só um dado, só que cada momento desse aqui são os 4 segundos que eu pedi. E quando eu avanço, avança para outra janela, digamos assim, de 4 segundos. E eu vou clicando para o lado e vai mostrando outras janelas. Beleza? Naquele lá estava mostrando cada janela dessa, era como se fosse uma engrenagemzinha dessa. Tá? Então agora eu vou aplicar o FFT. Isso aqui eu nem mexo normalmente, deixo no padrão. Tá feito o FFT. Para cada momento eu tenho um FFT. Para cada 4 segundos. Tá? Pô, mas eu vou ter 1 milhão, eu vou ter 105 FFTs para analisar? Não. Quer dizer, você tem, né? Mas não é isso que você quer analisar. Você quer analisar a média deles. Então eu venho aqui. Olha, eu vou usar isso aqui. Vai ser divertido. Vai facilitar a visualização. Vou definir que a range dele... Ah não, isso é... Deixa eu falar. Isso é a quantidade de elementos que ele vai fazer. O João me fez uma pergunta teórica aqui. Se o FFT e a transformação de wavelets são as únicas opções de transformação de frequência. João, eu não sei responder. Eu tenho quase certeza que não. Tenho quase certeza que muita gente já inventou outros meios de fazer isso. O FFT e o wavelet são os mais usados, mas eu não sei se tá para você outra. Mas eu, como engenheiro, eu tenho quase certeza que existem vários. Mas aqui são as únicas opções que aparecem. Eu não sei se foi essa a sua verdadeira pergunta, que é o FFT e o wavelet, tá? Mas pode ser que nos macros, que são, digamos assim, configurações que você pode adicionar, pode ser que alguém tenha implementado outra, entendeu? E isso aqui você vai no site da Brain Products e instala no seu computador. Então, assim, o que eu posso dizer é isso. Eu só conheço FFT e Wavelets, mas como a engenharia, a ciência, esse tipo de análise de dados é algo muito vasto, muito antigo, eu tenho certeza que existem mais formas. Só que as que eu conheço implementadas aqui são essas duas, e pode haver mais implementadas para você baixar no site da Brain Products, tá? Pergunta da Patrícia: você precisa definir o centro também de cada janela de FFT? Não entendi o que é esse centro. Mas meio que... Não, realmente eu não consigo entender, desculpa. A Sasha está perguntando se pode assistir depois. Sim, Sasha, você pode assistir depois. Eu não sei se ela está online aqui, eu vou responder no WhatsApp. Tá? Então vou usar todos os segmentos que eu tenho. Não vou criar esses... Não vou criar isso aqui, só de sacanagem, para ver algumas informações a mais. E a gente vai ver isso junto, tá? Então vocês viram que foi apertar 5 botões e eu estou criando o FFT para o meu dado. Tá. Isso aqui é o average do FFT. Ah não, tá, desculpa, eu tinha criado o FFT e agora eu estou fazendo a média dele, tá? Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Vou aumentar... Quer dizer, vou diminuir o tempo para... O tempo não, o período para 30 Hz. E aqui eu tenho um dado de FFT daquele sujeito para 4 minutos. E aí vocês podem ver, aqui é o alfa, aqui eu acho que é o beta, aqui é o teta e aqui é o gama. Tá? Eu acho, eu não estou lembrado. Ah, tá aqui embaixo definido, tá? O beta é o azul, o delta é o laranja, o analyzer pré-define qual é a faixa de cada um desses aqui, mas se você quiser exportar os valores, alguma coisa relacionada com isso, aí quem define é você.
tá? Aqui criou umas coisinhas a mais. O Standard Deviation, não sei para que isso serve, mas eu achei interessante criar. Deixa eu colocar aqui para 30, até 30 Hz também. Não sei o que é isso, não sei como interpretar isso, mas o Analyzer fez, achei interessante dar uma olhadinha no que é. Eu acho que isso aqui tem a ver com a dispersão para esse eletrodo aqui da média daqueles dados. Ou seja, os menores estavam assim, os maiores estavam assim, e em média eu tinha esse dado aqui. Eu acho que é isso. Mas aí eu estou inventando. Eu não preciso disso mesmo, eu vou deletar. Deixa eu ver algo que eu posso fazer aqui. Tá. Aqui eu tinha mostrado esse PSD, que é colocar o dado basicamente na escala logaritma. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para o eletrodo FP1, tá? Já está configurado todos os eletrodos, mas o nome não. Então não vou fazer não, que eu estou com preguiça de fazer isso. Vou ter que escrever um por um. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que assim, o core é isso. Eu mostrei para vocês. Com isso aqui vocês não estão aptos a apresentar para alguém, não. Obviamente, você tem que ter prática. Eu mexo nesse software desde 2013 em uma iniciação científica e apanhei muito dele. Teve muita gente que foi paciente comigo me ensinando. O manual dele é gigantesco, mais de 1000 páginas em inglês denso. E eu tentei mostrar aqui de uma forma bem prática para vocês verem que ele é simples depois que você aprende. Mas, por exemplo, eu já perdi muito tempo procurando o botão aqui. Já perdi muito tempo tentando configurar alguma coisa da forma correta. Às vezes até o segmentation, que é para você cortar o dado, você apanha dele. Então meio que é bom você ter prática nisso antes de você dar um treinamento para alguém, esse tipo de coisa, você mexer. Agora a Brain Support está voltando a implementar um computador que vai ter esse Analyzer online. E aí quem quiser mexer pode mexer. Esse software, você não pode ter ele no seu computador. Como assim? Ele tem uma licença, eu estou com essa licença comigo, porque eu faço a consultoria dele direto para os nossos clientes. E aí eu estou com a licença dele, que é a licença de apresentador, que a Brain Products permitiu que eu tivesse. E aí eu aproveito para fazer minha análise de dados, que é essa aqui, para 20 sujeitos, o antes e o depois. E eu aproveito para fazer isso para ter prática também. E aí eu ajudo o pessoal. Tá? Isso aqui eu vou deletar tudo para voltar a ter. Tem uma coisa muito ruim dele. Se você deletar alguma coisa, não tem Ctrl Z, viu? Então cuidado na hora de deletar. Eu já perdi dado com isso. Tá? Mas ele é muito simples. Depois que você pega o macete, depois que você tem alguma prática, quando você tem alguém para te ensinar, ele é simples. A Mab está perguntando, tem previsão do Analyzer online? Mab, a previsão era segunda. Eu já instalei, o computador já está funcionando, só que a gente está tendo um problema no dongle. Que o dongle é um pendrivezinho que tem que estar ligado ao computador para a pessoa poder mexer. E eu não sei qual é esse problema, eu tenho que mandar mensagem para o suporte da Brain Products e vou ver se eu faço isso até hoje. Vou ver se eu faço isso depois do meu almoço, tá? E vejo o que é esse problema. E aí a gente já disponibiliza, mas já está instalado, já tem um programa que o Diogo instalou melhor do que o TeamViewer para você mexer no computador à vontade. Então vai ser fácil. Só que aí você tem que ter dado, né? Tem que ter um dado correto para você poder estar mexendo aqui. Esses dados aqui eu coletei, eu instalei no computador, eu deixei aqui para eu poder mexer. Quando você vier mexer aqui, isso aqui vai estar em branco. E aí você vai ter que ter algum dado para fazer esse processamento. Aí você tem dados de exemplo no próprio site da Brain Products. Mas normalmente o ideal é você fazer a sua própria coleta, né? Mas eu posso tentar deixar algum disponível. Então vou finalizar por aqui, pelo visto não tem mais dúvidas. E obrigado pessoal por ter assistido. Eu vou tentar essa semana
Vou tentar essa semana marcar mais alguma coisa, passar mais informações para vocês. O Jackson está querendo muito que eu passe algum conhecimento que eu tenho, para tentar ajudar vocês. Mas assim, mexer nesse tipo de software é prática. Eu mostrei aqui que é simples mexer nele, mas tem que ter prática. Eu apanhei, já sofri muito, já teve noite que eu passei a noite fazendo análise e percebi que tinha um negocinho errado e perdi tudo. Então é mexer. Você não vai conseguir só assistir uma apresentação e mexer nele fácil. Então é isso. Quem tiver interesse em fazer isso, de preferência em paralelo com o seu projeto de mestrado, projeto de doutorado, sendo algo que você vai precisar para você mesmo, é mais interessante ainda de você aprender. E tem o caso também de você não achar legal mexer com EG, não achar legal esse tipo de coisa. Você está trabalhando, sei lá, com rato, está trabalhando com outra tecnologia e você não tem interesse, tudo bem. Você não precisa, você não é obrigado a saber de tudo, né? Você não é obrigado a treinar em um negócio que você não vai utilizar. Então, quem curtiu pode ficar atrás, pode ir atrás. E eu vou tentar mostrar outras tecnologias nos próximos dias para vocês, tá bom? Um abraço a todos e vou tentar descobrir como é que eu encerro a transmissão.